Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de andar no Espírito e a importância do fruto do Espírito neste andar no Espírito. É a parte 2, começamos domingo passado e vamos dar continuidade. Eu vou fazer uma pequena recapitulação e daí nós vamos entrar diretamente no fruto do Espírito. Eu quero lembrá-los então que o fruto do Espírito está diretamente relacionado com o processo de santificação. Então, primeiro falamos na regeneração. A vida cristã, ela começa com a regeneração. Regeneração significa gerar de novo, nascer de novo. O Espírito Santo, ele efetua uma mudança radical no novo convertido, transmitindo a ele a vida de Deus, que é o próprio Espírito Santo que vem habitar em nós, e uma nova natureza, que é a natureza do próprio Jesus. Diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e depois 49, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então veja bem, nós temos aqui duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza de Cristo. Os que não são convertidos, os que não passaram pelo novo nascimento, estão em Adão, vivendo esta velha natureza. Agora, aquele que se converte, que nasce de novo, ele passa a estar em Cristo, ou seja, participando desta nova natureza. E Paulo continua: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então há um processo de santificação ocorrendo na vida de todos nós que nascemos de novo, onde o Espírito de Deus está transformando-nos à imagem e semelhança de Jesus. Nascemos com a imagem e semelhança de Adão, estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Bem, a partir deste momento do novo nascimento, dessa regeneração, a partir deste momento que recebemos a vida de Deus e esta nova natureza, um conflito se inicia dentro de nós. O Espírito Santo contra a nossa carne. E quando Paulo fala em carne, ele está falando do nosso ego caído, energizado pelo pecado. Antes de se converter, nós temos apenas a velha natureza. Não há conflito. Pecar faz parte da vida. A gente erra, a gente mente, a gente faz coisas que não deve, e isso pode nos incomodar um pouco, mas não tanto assim, porque não existe uma força contrária. A gente até tem uma consciência que nos leva a discernir entre o certo e o errado. Deus colocou esta consciência no ser humano, mesmo no homem não convertido, exatamente para impedir a humanidade de se destruir. Então todo homem tem uma consciência, mas sabemos que esta consciência, ela pode ser cauterizada. Essa consciência, ela pode se transformar numa hiperconsciência. Mas a consciência sozinha não é suficiente para deter a força do pecado em nós. Então o incrédulo, aquele que ainda não é nascido de novo, ele não passa pelos mesmos conflitos que nós passamos. Ele não tem as mesmas lutas que nós temos. É só tu entregar a tua vida para Jesus que de repente tu começa a perceber um conflito que antes não existia. De repente, coisas que tu fazia que eram erradas e não te incomodavam, agora começam a te incomodar. De repente, atitudes tuas que tu queres mudar, agora que tu és convertido, tu percebe uma dificuldade imensa de mudar essas atitudes, de mudar estes hábitos.
Então, um conflito real inicia a partir da nossa conversão, um conflito que não existia antes. A nova natureza de Jesus, que é totalmente submissa a Deus Pai, ela irá também entrar em conflito com a velha natureza de Adão, que é rebelde a Deus. Então aqui tem um outro nível, uma outra dimensão de conflito, onde tu queres obedecer a palavra de Deus, tu queres ser agradável a Deus, no entanto tu encontras de repente em ti uma tendência para o desagradar. Uma tendência para fazer o contrário daquilo que a gente sabe que Ele quer. Obedecer a palavra de Deus se torna um grande desafio. Paulo descreve este conflito que só os crentes têm em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele sempre vai usar essa palavra carne, falando do ego energizado pelo pecado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. A carne, energizada pelo pecado, cria este conflito imenso, onde eu quero agradar o Senhor, mas me vejo constantemente tropeçando sobre o meu próprio ego, meu próprio egoísmo, minha própria individualidade, minhas próprias vontades. E muitas vezes eu termino o dia, olho para trás e vejo que eu não fui tudo aquilo que eu poderia ter sido para o agrado do Senhor. Eu consigo relacionar os pecados que eu cometi no dia. No entanto, eu me arrependo, eu me sinto culpado, eu não quero ser assim. Eu faço um voto, Senhor, amanhã eu serei melhor, eu vou mudar esta área da minha vida, eu vou ter mais fé, eu vou ter menos medo, eu vou ser mais correto, eu vou brigar menos, eu vou xingar menos, eu vou servir mais. Então tu tens estes desejos dentro de ti, que no entanto, tu tens uma dificuldade imensa de cumprir, por causa deste conflito entre o Espírito de Deus e a nossa carne, entre a nova natureza e esta velha natureza de Adão. Agora, este conflito, ele tende a diminuir na medida que a natureza de Jesus vai crescendo em nós. Então veja bem, começa como um terrível conflito, mas o normal é que na medida que nós vamos crescendo no Senhor, na medida que nós vamos amadurecendo na fé, esse conflito deve ir diminuindo, na medida que a imagem de Jesus, na medida que a natureza de Jesus vai crescendo em mim, fazendo com que a velha natureza se sujeite à nova natureza. Ao ponto de Paulo poder dizer numa das cartas dele, não mais vivo eu, o ego, mas Cristo vive em mim. E este deve ser o nosso sonho, nosso alvo, a nossa meta, a nossa oração. Senhor, eu quero poder dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora a mente que eu tenho é a mente de Cristo. Este é o nosso desejo. É interessante que em 1 João capítulo 3, versículo 9, nós vamos ler o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra semente, a divina semente que é plantado no cristão.
Essa mesma palavra no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, mas ele mais tarde foi traduzido para o grego. Essa versão grega é chamada de Septuaginta. Então, se tu fores lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 12, e tu fores ler o versículo 12 em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, Jesus usou o Antigo Testamento grego, os apóstolos usaram o Antigo Testamento grego, a Bíblia que era mais utilizada no tempo de Jesus era o Septuaginta, era a Bíblia em grego. Logo, quando João usa a palavra semente aqui, ele usa a palavra semente sabendo muito bem o que ele está usando, certo? Então vamos ler o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, a mesma palavra que João usa na sua primeira carta, é a palavra que é usada aqui por Moisés. Segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente, de novo a mesma palavra, semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, aqui tanto Paulo em 1 João, como Moisés em Gênesis, estão usando a palavra semente para descrever uma realidade. Moisés está falando de uma realidade natural. João está falando de uma realidade espiritual. E qual é? A principal característica de uma semente é que ela carrega o DNA, ou o código genético da sua espécie. Logo, a sementezinha, ela contém todas as características da espécie a qual ela pertence, só que em forma embrionária. Em outras palavras, a semente de uma macieira é uma árvore cheia de maçãs em sua forma embrionária. Quando tu pega aquela sementinha, tu não diz que naquela sementinha tem uma árvore cheia de maçãs, mas está lá. Tudo que é necessário. Apenas aquela semente ela tem que ser plantada, ela precisa germinar e crescer, desenvolver, e daqui a pouco é uma árvore dando frutos. Pois João, usando esta analogia, ele diz que Deus semeou em nós o seu DNA espiritual, o seu código genético espiritual. Ele semeou em nós a semente do caráter de Cristo. Nós temos a imagem de Jesus em nós, só que em forma embrionária. Está lá. Se for cultivado, aquela sementinha vai crescer, vai desenvolver, vai se tornar numa árvore que dá muitos frutos. Então, isso é muito importante para entendermos o que está acontecendo na nossa vida, desde o momento que nós nos convertemos. O novo convertido, ele não nasce maduro espiritualmente. Pelo contrário, Paulo diz em 1 Coríntios 3, que o novo convertido, ele é naturalmente carnal. Ele tende a ceder mais à natureza adâmica do que à natureza de Jesus. Ele tende mais a dar lugar ao seu ego, ao seu eu, do que a se submeter ao Senhor. Por quê? Porque ele é um bebê na sua formação espiritual. E quem tem bebê, eu tenho 2 netinhos agora, então eu estou podendo reviver o que eu vivi com os meus 2 filhos, vendo o comportamento deles, o comportamento de uma criança, totalmente emoção,
precisa ser ensinado, precisa ser disciplinado, precisa ser instruído. Senão ele é totalmente voltado para o seu eu, falando do Tito, o mais velhinho, totalmente voltado para o seu egoísmo. Mas nós sabemos que na medida que ele for crescendo e se tornando adolescente, pior ainda, né? Mas passa a fase da adolescência, entra na juventude e se tornará um homem, e como homem aprenderá algumas coisas que o fará conviver melhor com a sociedade, a ser uma pessoa melhor, não tão dominada por suas emoções, não tão dominado por seus sentimentos, aprendendo a ceder, aprendendo a empatia e a não ser o centro do universo. Isso é o homem natural, essa é a evolução, o crescimento, o amadurecimento normal da vida natural. Pois algo semelhante acontece na vida espiritual. Quando nós nos convertemos, nos tornamos bebês na fé. Por isso que Pedro diz em outro lugar que nós devemos desejar o leite espiritual, falando conosco como se fôssemos crianças. Porque na fé, quando nós nos convertemos, quando nascemos de novo, somos crianças. Inclusive no grego, tu tem uma palavra para um crente infantil, é a palavra teknon, que significa um crente que ainda não passou pela puberdade espiritual. E daí tu tens uma outra palavra no grego que é huios, que é o crente que passou pela puberdade espiritual e agora é semelhante a Jesus. Jesus é chamado huios theos, o filho maduro de Deus. Em João diz que todo aquele que o recebe tem o poder de ser feito teknon theos, filho de Deus, mas filho imaturo. Então há um processo que está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. A santificação, portanto, e a santificação é este ato de transformação à imagem de Jesus, tá? Quando a Bíblia fala em regeneração, é o novo nascimento. Quando ela fala em santificação, é esta transformação à imagem de Jesus. Quando fala em glorificação, é quando Jesus volta e nós somos transformados em nossos corpos, para sermos iguais a Jesus em tudo, inclusive no nosso corpo físico. Então a santificação, ela é um processo. Agora, o interessante a respeito deste processo de santificação é como Deus encara este processo. Deus, ele é um hábil artista. E como um hábil artista, ele tem tanto prazer no processo quanto ele tem na obra final. Eu sou uma pessoa que hoje eu mudei, mas no passado eu sempre queria chegar de uma vez no meu destino. Eu não sabia curtir a viagem. Com a Leide eu aprendi a curtir a viagem. Descobri que a viagem faz parte do passeio. Eu não preciso esperar chegar no destino para começar a descansar e curtir. Eu posso curtir a viagem, pois Deus é um Deus que curte a viagem, tanto quanto Ele curte o destino. Ele curte o processo, tanto quanto Ele curte a obra finalizada. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois somos, eu estou lendo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta palavra feitura, no grego, é poema, ou obra criativa. Literalmente o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos uma obra criativa de Deus. Nós somos um poema em composição. Depois, se nós formos lá para Romanos capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler o seguinte:
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esta frase, coisas que foram criadas, é a mesma palavra grega poema. Agora, ele está usando a respeito da criação, ele está usando a mesma palavra que ele usa quando ele fala da nossa transformação. Ele está dizendo, quando eu criei o mundo, e os céus, e o mar, e a terra, e as aves, e os animais, e o próprio homem, eu estava fazendo uma obra de arte. Eu estava num processo criativo, eu estava numa obra criativa. Agora, ele poderia ter feito toda a criação num só dia. Vocês não concordam comigo? Ele é Deus. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele poderia ter feito céus e terra, animais, aves, peixes, homens. Ele poderia ter feito tudo isso num dia. No entanto, ele fez em 6. Por que que Deus criou o mundo em 6 dias? Por que não em um só? Eu vou dizer por quê. Porque ele tem prazer no processo. Ele tem prazer na jornada. E assim como a criação é um poema para Deus em Romanos 1:20, nós individualmente somos um poema para Deus em Efésios 2:10. Ele começou uma obra em nós, desde o dia que nós entregamos nossa vida para Jesus, desde o dia que nós nascemos de novo. Uma obra do Espírito começou em nós, uma sementinha foi semeada, e toda a personalidade e caráter de Jesus foi colocado dentro de nós em forma de semente. E agora o Espírito está trabalhando e cultivando essa semente, e aos pouquinhos nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. É um processo. Não acontece num dia, não acontece num mês, não acontece num ano. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes leva uma vida inteira. Nós nunca paramos de crescer, nós nunca paramos de amadurecer, cada vez mais transformado à semelhança de Jesus. E Deus ama isso. Ele tem prazer em cada passo que nós damos em direção ao seu Filho. Ele tem prazer em cada nova transformação no nosso caráter, na nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Porque Ele sabe que esta é uma obra gloriosa e aquilo que Ele começou em nós, Ele há de completar. Diz em Filipenses. Esta obra de arte que Ele começou, Ele há de completar. O Espírito Santo, sem dúvida, é o agente desta obra de transformação. Ele é o agente desta composição. Diz em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Quem é que santifica? O Espírito. E por que que Ele está nos santificando? Para a obediência. Jesus era obediente, Ele reconquistou a terra por causa da sua obediência. Ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer. E quando ele estava para enfrentar a cruz, ele dobra os joelhos e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. E o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós para nos levar a este lugar, onde nós podemos dizer como Jesus, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Em tudo, em todas as áreas.
não a minha, mas a tua. Quantas vezes nós somos confrontados com algo que a gente quer e Deus diz não? Ou algo que a gente não quer e Deus diz sim? Jesus não tinha problema com isso. E nós estamos caminhando para um momento onde não vamos ter também. Deus vai dizer, eu quero tal coisa, e tu vai dizer amém, e tu vai fazer. Ele vai dizer, eu não quero mais tal coisa, e tu vai dizer amém, e tu vai deixar de fazer. Porque o teu prazer estará em obedecê-lo, em trazer glória a seu nome. É para este lugar que o Espírito Santo está nos levando. Aleluia! Agora, este processo de santificação leva tempo, como eu já falei, é um processo, logo leva tempo, mas também depende da nossa cooperação. Aqui que a porca torce o rabo, como diz o ditado. Eu falei certo, né? A questão da cooperação, porque o crescimento nosso será maior ou menor, demorar mais ou menos, dependendo da nossa cooperação, da nossa disposição de cooperar com o Espírito Santo nesta transformação. Ou seja, nós podemos resisti-lo, nós podemos nos colocar do lado da nossa carne e não crescer, ou nós podemos nos colocar do lado do Espírito Santo e crescer. A escolha é nossa. Nunca Deus vai tirar o nosso livre arbítrio. Ele trabalha com o nosso livre arbítrio. Satanás não, Satanás quer tirar de nós o livre-arbítrio e ele quer nos controlar e nos manipular. O Senhor não faz assim, ele não controla, ele não manipula, ele convida. Quem quer, vinde a mim. Quem quer, toma a tua cruz e segue-me. É uma escolha diária, entendeu? Uma escolha diária. Nos colocarmos ao lado do Espírito ou nos colocarmos ao lado da nossa carne. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículos 9 a 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Lembra que o Espírito de Deus é a vida de Deus. Então, de cara, Paulo está dizendo assim, olha aqui, ó, desde que tu te converteu, a carne ainda está lá, bem viva, a velha natureza ainda está lá, bem disposta. No entanto, fique sabendo, tu não estás na carne, tu estás no Espírito. Se o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, todos nós temos o Espírito de Deus, é a habitação do Espírito. É o Espírito que testifica ao nosso Espírito, diz em Romanos, que nós somos filhos de Deus. Não estou falando do batismo no Espírito Santo, isso nós já tratamos alguns cultos atrás. Eu estou falando da habitação do Espírito, do selo, do penhor do Espírito, o Espírito habitando em nós. Se, porém, Cristo está em vós, veja bem que o mesmo Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito está vivo por causa da justiça. Então, aqui está aquele conflito do qual eu falei. O corpo, que representa a nossa carne, os nossos instintos, o nosso temperamento, as nossas paixões, a nossa vontade, o nosso ego. O corpo está morto por causa do pecado, ou seja, o pecado ainda age sobre a nossa vida. Não estamos livres dele. Até Jesus voltar, o pecado ainda terá influência sobre nós. Mas o nosso espírito, onde o Espírito de Deus habita, este está livre. Foi lá que a semente foi semeada, o DNA de Deus, e é de lá que ela vai começar a crescer, germinar e frutificar. O cristão, ele é transformado de dentro para fora. Toda outra religião, as pessoas são transformadas de fora para dentro. Elas precisam trabalhar, elas precisam se esforçar, elas precisam merecer. Agora, o cristão não. Ele precisa crer e obedecer.
E o Espírito Santo faz o resto, de dentro para fora. E daí Paulo continua: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus. Então, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, Deus, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Aqui não está falando da ressurreição, meus irmãos. O assunto aqui não é ressurreição, o assunto aqui é transformação. O assunto aqui é carne e espírito, andar no espírito ou andar na carne. E ele está dizendo: olha, o poder que eu exercitei para ressuscitar meu filho dos mortos, esse mesmo poder está em vocês por meio do meu espírito. E esse poder da ressurreição que está em vocês vai transformar a carne de vocês, no sentido que vai fazer com que vocês tenham vitória sobre ela, até o dia que Jesus volte e nós sejamos transformados. Então há um poder enorme dentro de cada cristão, trabalhando em nosso favor para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. É real isto, tão real quanto os dons do Espírito. Mas ele continua: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Eu não devo nada à minha carne, não sou obrigado a obedecer às paixões e à vontade da minha carne, do meu ego, do meu eu. Não devo nada à minha carne, como se constrangidos a viver segundo a minha carne. Daí ele continua: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ele está dizendo: tu tem uma escolha. Ele está dizendo: tu não és obrigado a viver segundo a carne, mas se tu escolher viver segundo a carne, tu vais caminhar para a morte. E ele continua: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A escolha. Ele conclui dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são ruiós de Deus. A palavra filho aqui não é teknon, não é filho infantil, aqui é ruiós, filho maduro. Então todos que, oh glória, sabe quando a ficha cai? Por que eu digo que a nossa geração está patinando? Porque eu vejo uma igreja fraca, eu vejo uma igreja carnal, eu vejo uma igreja que não sai do lugar, eu vejo irmãos e irmãs, às vezes com anos de fé, que continuam lutando com velhos vícios, velhos hábitos, lutando com suas emoções, lutando com seus desejos carnais, tendo dificuldade em orar, em ler a Bíblia, tendo dificuldade em ser parecido com Jesus. E eu penso: o que está acontecendo? Por que está tão difícil para a nossa geração? Talvez seja falta de ensino, falta de revelação, falta de conhecimento. Talvez seja falta de vontade, falta de disposição, falta de um desejo de crescer, de amadurecer. Tu sabe a síndrome de Peter Pan? Aquele homem que não quer crescer, ele tem 60 anos de idade e tem um rabinho de cavalo, apesar de careca aqui em cima, usa um brinquinho, calça de brim, todo tatuado, não quer crescer. Talvez esse é o problema da nossa geração, nós não queremos crescer, queremos continuar no leite. O autor de Hebreus, ele diz: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas tendes novamente que eu os sirva leite, não posso lhes servir carne, porque vocês não suportam.
É uma queixa, algo que estava acontecendo no tempo de Paulo e de Pedro e de João, parecido com o que está acontecendo agora. Talvez isso se repete em todas as gerações. Um povo que ama o Senhor, entre aspas. Porque é interessante, eu já ouvi a seguinte frase: ele está no mundo, está em pecado, mas ele ama o Senhor. O que isso quer dizer? Ele está no mundo, ele está no pecado, mas ele ama o Senhor, ele só é fraco, ou ele foi ferido, ou ele foi ofendido, só um pouquinho. Não, nós temos o poder da ressurreição dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a semente do caráter de Cristo dentro de nós, pronta para germinar, para explodir e para dar fruto. Mas nós estamos tão arraigados nesta terra, neste mundo, nas coisas desta vida, quando a âncora do nosso coração deveria estar no céu, ela está plantada aqui na terra, e a verdade é que nós temos mais prazer nas coisas do mundo do que nós temos nas coisas do reino. E nós estamos mais confortáveis com as nossas meninices e criancices do que em querer crescer e amadurecer e negar o eu. Porque negar o eu e carregar a cruz dói, exige decisões importantes, de tu bater o pé e dizer chega. A nossa santificação depende de andarmos na dependência e direção do Espírito, e não na vontade e paixões da nossa carne. Em outras palavras, eu estou dizendo que é na medida que aprendemos a depender do Espírito, na medida que nós aprendemos a andar no Espírito, na medida que nós aprendemos a ser dirigido pelo Espírito, na medida que nós aprendemos a viver no Espírito, é que nós vamos sendo transformados. Agora, se a gente tentar mudar na nossa força, então nós estamos na lei. Nós nunca vamos mudar na nossa força própria, na nossa força de vontade, isso é lei. A nossa capacitação tem que vir do Espírito, isso é graça. Logo, é um trabalho com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que dá os dons é o Espírito que nos dá o fruto. E talvez aí que nós fomos enganados como geração. Como geração a gente pensa, bem, para curar enfermo eu preciso do Espírito Santo. Para expulsar um demônio eu preciso do Espírito Santo. Para profetizar eu preciso do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver comigo, nada disso vai acontecer. Mas aí quando a gente vai para o lado do caráter, a gente pensa, bem, aqui eu não preciso do Espírito Santo, aqui eu preciso da minha força de vontade. Aqui eu preciso da disciplina. E eu tento então me transformar numa pessoa melhor na minha própria força. A lei, que é na força da carne, muda o comportamento, mas não muda o coração. Se tu quer viver na lei, ou seja, tu lê aquilo que tu deve fazer e na tua força tu tenta fazer aquilo, tu pode até conseguir fazer aquilo na tua força, em termos de comportamento, mas o teu coração não mudou. Eu ouvi uma vez uma historinha muito engraçadinha, não é verídica, mas ela traz uma grande verdade. O gurizinho estava no culto, junto com o pai, e o menino de pé no banco. E o pai diz, senta guri, e o guri de pé. E o pai diz, senta, e o guri de pé. Terceira vez ele diz, se tu não sentar, o papai vai te levar lá para o banheiro, e nós vamos conversar, tu, eu e a varinha. Então o menino senta, mas antes de sentar ele diz para o pai, pai, eu vou sentar, mas no meu coração eu continuo de pé. Então a obra do Espírito é esta, ele não quer mudar apenas teu comportamento, ele quer mudar teu coração, entendeu? Ele não quer apenas que tu deixe de fazer algo que na verdade no fundo tu gosta de fazer.
Ele quer fazer com que tu não goste mais de fazer aquilo. Esta é a obra sobrenatural do Espírito na vida do cristão. E é uma obra maravilhosa. Mas como cooperamos com o Espírito? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui está dizendo que os dois são um. O Senhor Jesus é o mesmo Espírito Santo. É o mistério da Trindade. Quando tu tem um, tu tem os três. Então, o Espírito que habita em nós, ele é o Espírito de Cristo e ele é o Espírito de Deus. Apesar de ser uma personalidade distinta de Deus Pai e de Deus Filho. Mas quando Deus fala, o Espírito fala e o Filho fala. Então, ora, o Senhor é o Espírito. Está falando aqui da Trindade. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, eu fui para o original para ver esta palavra liberdade. Seria correto ler assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade de toda forma de escravidão. Se a tua escravidão é de um pecado, há liberdade no Espírito. Se a tua escravidão é numa área do teu caráter, há liberdade no Espírito. Se tu estás oprimido, atormentado ou preso a um vício por causa de um demônio, se habita o Espírito em ti, tu tens libertação. O pecado, o caráter, o eu, o ego, os demônios, enfim, em toda e qualquer área que nós possamos nos encontrar escravizados, até nas nossas emoções, o Espírito de Jesus que habita em nós, ele é poderoso para nos libertar. E todos nós, continua o texto, com o rosto desvendado, ou seja, com os olhos abertos, com revelação, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Este contemplar é proposital, é tu olhar com um propósito. Aqui está dizendo, na medida que nós buscamos o Senhor, através da sua palavra, através da oração, na medida que nós o buscamos, e isto é o que significa contemplá-lo, com entendimento, com revelação, começamos a perceber a sua glória, começamos a ver a sua glória, e somos então transformados. E essa palavra transformados é a palavra metamorfose no original. Aquilo que acontece com a lagarta quando ela se transforma numa borboleta. De glória em glória, aqui está o processo. De glória em glória. Cada vez mais parecido com Jesus. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, queridos, como que cooperamos com o Espírito? É contemplando Jesus. É contemplando através das Escrituras. É contemplando através da oração. É contemplando através do louvor. É contemplando através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. É contemplando através da nossa obediência. A cada vez que nós dizemos sim para o Espírito e não para a carne, nós estamos contemplando-o. E nós estamos sendo transformados. Foi o Mike Bickle que disse que o nosso coração é naturalmente frio. Então, para aquecê-lo, nós temos que nos aproximar do altar, do fogo do altar. Então, o que nos mantém aquecidos, o que mantém o nosso coração apaixonado, o que nos mantém no nosso primeiro amor, é estar próximo da chama. A pior coisa que tu pode fazer é no momento de luta, de dificuldade, de tristeza, de depressão, de desapontamento, tu te afastar do Senhor. O afastamento começa assim, tu sentava no banco da frente, de repente tu começa a sentar cada vez mais e mais para trás, daí tu começa a faltar cultos, daí tu para de ler a Bíblia, daí tu para de orar, daí tu para de ter contato com os irmãos, daí tu começa a criar amizades fora e daqui a pouco tu está no mundo. Teu coração esfriou, porque a natureza do velho homem é se rebelar, a natureza do novo homem
é se sujeitar. Mas a natureza com a qual nós nascemos é a velha. A nova natureza, ela está crescendo, ela está amadurecendo, ela está num processo, entendeu? Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser cultivada. E o que acontece muitas vezes é ao contrário. Nós rapidamente abandonamos o nosso primeiro amor. E é interessante quando Jesus escreve aquela carta para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, vocês são uma igreja muito boa, cheia de discernimento, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E isso é capaz de remover o candelabro de vocês. Que é que vocês perderam o primeiro amor. Arrepende-te. A vida cristã está baseada nisso, na nossa paixão por Jesus. E essa paixão, ela é mantida através da nossa busca constante por mais dele. E como saber se estamos andando no espírito ou na carne? Essa é uma boa pergunta. Como é que eu vou saber? Qual é o termômetro que eu uso para saber se eu estou andando no espírito ou estou andando na carne? E aqui nós entramos no fruto do espírito. É pelo fruto do espírito. Se o fruto do espírito está presente na tua vida, então tu estás andando no espírito e não na carne. Agora, se o fruto do espírito não está presente na tua vida, então tu sabe, opa, eu estou andando na carne. Veja bem, nós podemos entrar e sair. Nós podemos hoje acordar e andar no espírito, deitar e amanhã levantar e vivendo o resto do dia na carne. Lembra que eu disse que é um conflito? Vai existir até Jesus voltar, ou até a gente morrer. Por isso que é uma escolha diária. Diariamente tu tem que escolher se tu vai andar no espírito ou se tu vais andar na carne. É uma escolha diária. Mais tu escolhe andar no espírito, mais tu vai sendo transformado à imagem de Jesus. Mais tu escolhe andar na carne, menos tu vai ser transformado à imagem de Jesus. Então é pelo fruto do espírito que nós podemos identificar se estamos no espírito ou na carne. Pensem num cacho de uvas. O cacho é um fruto só, mas tem muitas uvinhas. É um fruto só, composto de diferentes partes. Então vamos ler o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18, depois pulando para o 22 até o 25. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Mas o fruto do espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, ou tu poderia ler assim: os que estão em Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui nós temos uma lista das características do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas características do fruto do Espírito devem estar presentes em nós sempre. E são essas características que vão nos ajudar a identificar se nós estamos na carne ou no Espírito. Então nós vamos estar trabalhando cada uma delas com calma, para a gente ver. Olha aqui, está faltando amor na minha vida, então quer dizer que eu estou andando na carne. Quando o amor voltar a se manifestar na minha vida, significa que eu estou andando no Espírito. Por quê? Porque é o fruto do Espírito. É a identificação. É como nós sabemos: olha, o Espírito está agindo em mim. Como que tu sabe? Porque o fruto do Espírito está se manifestando em mim. Então vamos para o primeiro gomo, ou o primeiro bago. Vamos falar sobre o amor. Existe no grego 4 palavras para amor.
O grego é uma língua mais rica do que o português. Então tem mais palavras para um único verbete. Então para nós só existe amor. Para os gregos não. Havia 4 tipos de amor bem definidos. O primeiro deles é o eros. Este é a atração sexual. Na verdade é a paixão. Nem dá para chamar de amor, né? É aquela paixão que um homem tem por uma mulher tem por um homem. Então, eros é a atração sexual e é circunstancial, ou seja, vem e vai. Se tu é homem, tu vê uma mulher bonita e tu te sente atraído por ela. Esse é o eros se manifestando em ti, é circunstancial. A próxima palavra é filia. Aqui nós temos afeição entre amigos. Também é circunstancial. Porque tu é meu amigo, porque a gente está se dando bem, mas daí tu me trai e nós deixamos de ser amigos. Agora nos tornamos inimigos. Então a amizade ela é circunstancial, ela depende das circunstâncias. Então tanto o amor eros como o amor filia depende das circunstâncias. O próximo tipo de amor que nós temos no grego é storge. Storge é a afeição familiar, é aquele amor que uma mãe tem por seu filho. Este amor, ele não é circunstancial, ele é natural. Qual é a mãe que não ama o seu filho? Qual é o pai que não ama o seu filho? Então, este amor é um amor familiar, é a afeição que se tem em família, storge. O quarto tipo de amor é o amor ágape. Agora escutem bem, o amor ágape é totalmente diferente dos outros 3. Porque enquanto os outros 3 envolvem emoção, envolvem afeição, ágape significa compromisso. E ele é proposital. Ele não vem naturalmente e ele não depende das circunstâncias. Qual é o amor que Paulo diz que o homem deve ter por sua mulher? É o amor eros? Não, nem aparece na Bíblia este amor. É o amor filia? Não é esse que Paulo usa quando ele diz que o marido deve amar sua mulher. Nem é o storge. Quando ele diz, maridos, amai suas mulheres, ele usa a palavra ágape. Por quê? Porque o amor entre marido e mulher deve ser um amor baseado no compromisso. Isso significa não depende das circunstâncias. Não é porque vocês não estão se dando bem, não estão se gostando mais, que agora acabou o amor. Nós estamos juntos até acabar o amor. Por que vocês se divorciaram? Acabou o amor. O amor ágape ele não acaba, sabe por quê? Porque ele é compromisso. Ele é compromisso. Tu pode substituir a palavra ágape por compromisso. Porque ele é compromisso e ele é proposital. Olha como fica bonito João 3,16. Um texto tão conhecido. João 3,16. Porque Deus estava tão comprometido com o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus não destruiu Adão e Eva quando eles pecaram? Porque ele estava comprometido com Adão e Eva. Por que ele não destruiu Noé, depois que toda a sua descendência pecou? Porque ele estava comprometido com a humanidade. Por que ele não destruiu os israelitas, depois que todos abandonaram o Senhor e foram atrás de outros deuses? Porque ele estava comprometido com a descendência de Abraão. Por que ele mandou seu filho e seu filho morreu na cruz? Porque Deus está comprometido com a humanidade. Ele, de propósito, escolheu se comprometer conosco. Este é o amor ágape. O amor ágape deve ser dirigido primeiramente a Deus, vertical, e depois ao próximo, horizontal. Mas de novo,
Tanto Jesus, como Paulo, como João, como Pedro, quando falam do amor que devemos ter por Deus, do amor que devemos ter uns pelos outros, sempre é o amor ágape. É o amor ágape, o amor compromisso, que nós devemos ter primeiramente com nosso Deus, e depois uns com os outros. Mateus 22, versículos 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: agapau o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em outras palavras, tu deves te comprometer com o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, agapau o teu próximo, ou seja, amarás, te comprometerás com o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e profetas era a forma que se falava do Antigo Testamento no tempo de Jesus. Então, todo o Antigo Testamento está baseado, está cumprido, não só os 10 mandamentos, mas todas as demais leis e mandamentos, tudo se cumpre nestes dois mandamentos. Compromisso, primeiramente, com Deus. Compromisso, em segundo lugar, uns com os outros. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos amar nossos inimigos. Porque não é um sentimento, é uma escolha, é um exercício da vontade. Por ser um compromisso, portanto, é um ato de vontade e não o resultado de uma emoção. A manifestação do amor ágape será sempre externo. O amor eros pode ficar escondido para sempre, sem o objeto deste amor fique sabendo. O amor filia também pode ficar escondido, bem como o amor storge. Esses 3 tipos de amor, por serem emotivos, por serem formas de afeição, eles podem ficar escondidos. Agora, o amor ágape, ele só existe a partir do momento que tu o põe em prática. O compromisso, ele é ativo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos, aqui é ágape, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Por isso que Deus deu o seu Filho, entendeu? O seu amor se manifestou ao Ele dar o seu Filho. O amor que Ele espera de nós para com Ele é este amor onde nós nos doamos a Ele, nos submetendo à vontade dEle, lendo a palavra dEle, orando para Ele, louvando o seu santo nome. Tu estás amando o Senhor. Por isso que Jesus disse: se vocês obedecerem meus mandamentos, vocês me amarão. Como assim? Se eu obedeço os teus mandamentos, então eu te amo sim. Porque o amor ágape significa compromisso e ele precisa ser externalizado. Então, ao obedecer, tu estás amando. Olha a descrição do amor ágape em ação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, diz assim: o amor ágape é paciente com todos, é bondoso com todos. O amor não é invejoso, não se vangloria, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses acima dos do outro, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre dos outros, tudo crê dos outros, tudo espera dos outros, tudo suporta dos outros. Esse é o amor ágape, esse é o amor
compromisso. Veja bem que todas essas características deste amor não são sentimentos, são atitudes ou comportamento. Por isso que no reino tudo é muito prático, tudo é muito visível. O amor ágape pode gerar o amor filia e até mesmo o amor storge com o tempo. Na medida que nós vamos amando de forma prática uns aos outros, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu estou sentindo amizade. Daqui a pouco eu estou sentindo até uma afeição familiar. Porque é assim que funciona o amor ágape. Ele serve de lastro para os outros tipos de amor. Eu sei de casais, por exemplo, que estavam para se divorciar, porque não sentiam mais amor eros um pelo outro. Não sentiam mais o amor filia um pelo outro. E muito menos o amor storge, que é o amor familiar. Mas daí começaram a pôr em prática o amor ágape, o amor compromisso. Decidiram, nós nos comprometemos a amar com o amor de Deus uns aos outros. Então, o marido que começou a levar flores, bombom, a esposa começou a fazer comida gostosa. Eles começaram a sair juntos, para ter tempo de qualidade juntos. E eles foram cultivando o relacionamento deles. E aquele amor que aparentemente havia acabado, na verdade, a recém havia começado. E de repente, o que aconteceu? Começou a surgir o amor filia, depois o amor storge, e por fim, até mesmo o amor eros foi devolvido ao relacionamento. Porque o relacionamento estava baseado no compromisso. Essa é a vida cristã verdadeira. Uma vida de compromisso, primeiramente com o Senhor, e depois uns com os outros, e até mesmo com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Estamos comprometidos a evangelizá-los, a falar de Cristo para eles, porque queremos vê-los comprometidos com Jesus como nós estamos. Amém? Eu vou parar aqui e nós continuaremos então na próxima. Vamos ficar de pé. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.